Neste exemplo, pessoal, vocês podem até dizer, professor, está igual ao primeiro exercício. Beleza, pode até ser que esteja, mas a gente vai dar uma trabalhada melhor nesse exemplo, principalmente na questão de você determinar a direção, como também na questão da transmissibilidade, ok? Porque se eu for, por exemplo, utilizar a lei dos cossenos para esse exemplo, alguém vai ter a dificuldade de identificar o ângulo entre os dois vetores, ok? É por isso que a gente vai tentar introduzir nesse exercício o princípio da transmissibilidade, ok? Isso é só uma questão bem básica que a gente não pode deixar passar, ok? Então, nesse caso, esse exercício tem o seguinte enunciado: dois elementos estruturais A e B, que são essas duas cantoneiras, são parafusados a um suporte, como mostra a figura. Sabendo que ambos os elementos estão em compressão e que a força é de 10 kN no elemento A, ou seja, nessa cantoneira, e de 15 kN no elemento B, que é essa outra cantoneira, determine, usando trigonometria, a intensidade, a direção e o sentido da resultante das forças aplicadas, ok? Eu queria que ela fosse de outro jeito, mas não é. Então vai ser igual praticamente o que do exercício passado, mas vocês vão ter alguma compreensão. Porque, por exemplo, para eu trabalhar com a lei do cosseno, eu preciso saber o ângulo entre eles. Aí muita gente vai confundir aqui, pessoal, com relação a esse vetor, com relação a esse vetor. Mas perceba que eu posso pegar esse vetor aqui, que está atuando em B, que tem intensidade 15, e transportar ele por sobre sua linha de ação, até essa aqui que eu vou trabalhar como sendo a origem, que é a interseção das duas linhas de ação, ou seja, a concorrência. Ok? Então, na representação, eu posso colocar esse vetor aqui, ó, que ele tem 15 kN e faz um ângulo com esse eixo aqui de quanto, pessoal? De 20. Perceba que isso aqui vai ser oposto pelo vértice do 20 aqui, ó, tá vendo, ó? Esse ângulo aqui é 20, então como é oposto pelo vértice, esse aqui também vai ser 20, ok? Da mesma forma, esse vetor, que eu posso transportar ele por sobre a linha de ação, né? E ele vai vir para cá, ó, tá vendo, ó? Que é um vetor de 10 kN. E esse ângulo aqui vai ser quanto? 40, ok? Mas aí, pessoal, você fica questionando, mas rapaz, será que a resultante vai ser para cá ou vai ser para lá, ok? Então, pessoal, a gente vai trabalhar com essa questão da direção desse vetor resultante, beleza? Se eu uso a lei dos cossenos, é fácil eu achar a intensidade desse vetor resultante, porque eu sei que o vetor resultante ao quadrado vai ser igual ao primeiro vetor ao quadrado mais o segundo vetor, segunda intensidade do vetor ao quadrado, mais duas vezes a intensidade do primeiro, vezes a intensidade do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então vocês já percebem que o cosseno aqui, pessoal, é quanto? É 60, ok? Então quando eu substituo o A como sendo 15 e o B como sendo 10, esse R ao quadrado vai ser igual a quanto? 15 ao quadrado, ok? Mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 15, vezes 10, vezes o cosseno de 60. Quando você substitui os valores, vocês irão encontrar como a resultante ao quadrado o valor de 475 kN ao quadrado. Ou seja, quando eu tiro a raiz, né, a minha intensidade, quando você utiliza a calculadora, vai dar 21,7945 kN. Então, este é a resultante do somatório desses dois vetores. Beleza, pessoal? A intensidade, ou seja, de 21,7945. Agora vamos à questão
da direção, ou seja, esse ângulo alfa, ok, pessoal? A gente vai fazer da mesma forma, mas você fica avisando, professor, eu tenho dúvida se esse ângulo alfa ele vai ser a resultante para cá ou resultante para cá. Quando você faz isso graficamente, como é o enunciado deste exercício, ou seja, na prancheta, vocês podem até também, pessoal, usar o AutoCAD, ele dá a resposta perfeita, ok? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula no AutoCAD e mandar para vocês, e vocês vão perceber que vai dar a mesma resposta. No AutoCAD é uma forma gráfica praticamente, porque o AutoCAD é um programa de desenho. Então ele pode, você pode fazer um equivalente a você trabalhar na prancheta com os esquadros, com o escalímetro, com o transferidor, com o compasso, entenderam, pessoal? Com as ferramentas dos apetrechos de desenho. Então neste caso, pessoal, se eu vou determinar o alfa, isso aqui vai ser igual aqui, ó, arco, tangente, né? Vamos trabalhar da mesma forma com o tangente. Perceba, se eu quero saber a resultante, né, da projeção em X, eu sei que vai ser meu cateto oposto, ok? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou tratar um como sendo positivo e o outro como sendo o que, pessoal? Negativo. Então, isso aqui são os catetos opostos. Sendo que eu não sei se esses valores, essas diferenças vai dar positivo ou se vai dar negativo. Aí onde está o X da questão. Se você encontrar negativo, pessoal, significa dizer que o ângulo está no sentido contrário, ok? Porque quando você diz um ângulo de 30 graus, pessoal, faça um ângulo de 30 graus. Aí você vai perguntar, se ele falou 30 graus, é mais 30 graus. Então eu estou aqui, eu vou girar no sentido anti-horário de quanto? De 30 graus. Então esse é meu ângulo de 30 graus. Quando eu giro no sentido horário, ele é positivo. Mas se um cabo é esperto dizer, gire de um ângulo de menos 30 graus. Aí você vai pensar, menos 30 graus? Se 30 graus é no sentido anti-horário, menos 30 graus vai ser no sentido horário. Então o ângulo de menos 30 graus vai ser esse giro aqui, ó. É tanto que essa mesma notação que o AutoCAD ou vários exemplos que vocês vão trabalhar mais na frente, que horário é negativo e anti-horário é positivo. Então esse ângulo aqui é também de 30 graus, mas ele é negativo. É porque a gente não é acostumado a dizer de onde começa o ângulo e termina. Então a notação correta é essa aqui, ó. Você coloca a setinha para onde está indo, tá entendendo? Quando você for trabalhar com ângulo em forma de giração. Então aqui, pessoal, fica fácil você perceber. É só você admitir. Esse aqui vai ser positivo, esse aqui vai ser negativo. Se essa diferença de positivo, significa dizer, ok, seu ângulo está com um ângulo girando no sentido horário, ok? Como você está fazendo em relação a esse eixo, então gira. Se der negativo, é porque você está girando no sentido horário, ok? Então vamos lá. Se eu quero saber a projeção o cateto oposto desse alfa, né, que é o ângulo da resultante, vamos lá. Cateto oposto, aí eu vou pegar as projeções, a diferença de projeções, ou seja, vai ser o que, ó? 10 kN vezes seno de 40, já que isso aqui é cateto oposto, menos, já vou considerar do outro lado como sendo negativo, 15 kN vezes seno de 20, ok? Dividido pelo cateto adjacente. A cateto adjacente, pessoal, são esses dois aqui, ó. Todos dois são, vamos considerar como sendo positivo, estão no mesmo sentido. Então, dividido por 10 kN cosseno de 40 mais 15 kN cosseno de 20. Quando vocês fazem essa operação, pessoal, vocês vão encontrar um ângulo de 3,4133 graus, ok? Então aqui está a intensidade e aqui está a direção deste
dessa intensidade da resultante, ok? Então, pessoal, vamos para a próxima aula. Exercício 3, né? Esse exercício tem o seguinte enunciado, pessoal. Sabendo que a tração no cabo BC é 725 Newton, determine a resultante das 3 forças exercidas no ponto B da viga AB. Ok? Ele quer saber qual é a resultante dessas 3 forças. A que está atuando nesse cabo, que tem intensidade aqui, ó, 725. Essa força aqui de 780, mais essa força aqui de 500. Então, se você quer fazer grafostaticamente, você pode fazer, porque você pode desenhar e ir calculando primeiro a resultante dessas 2 forças, depois a resultante junto com essa, tá entendendo? Então, beleza. Mas vamos fazer, pessoal, de uma forma mais fácil, que é com relação às componentes dos vetores unitários, em relação a um sistema de eixo. Então, a primeira coisa que nós vamos definir é um sistema de eixo, para a gente seguir ele, ok? Lembrando que esse sistema de eixo é de vocês. Então eu posso seguir esse sistema aqui, ó. Vou trabalhar com o sistema de eixo X e posso trabalhar aqui com o sistema de eixo Y. Ah, professor, o Y é para cima? Pode ser, mas ele é seu, o sistema de eixo é seu, então você escolhe para onde você quiser. Percebam que se eu colocar para cima, apenas a projeção no cabo vai estar para cima, né? E os demais vão estar para baixo. Então são os positivos para baixo e os negativos para cima. Então independe. Então você faz do jeito que você quer. Desde que quando a gente for trabalhar no estrutura no espaço, o sistema de eixo tem que ser destrógeno, ou seja, X vetorial Y tem que dar Z. Então é só ter cuidado nisso aí. Ok? Então vamos lá. Como é que eu faço para achar as componentes, né, em relação aos vetores unitários desses vetores? Então vamos determinar um por um, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, determinando os vetores em relação a esse sistema de eixo que eu adotei. Vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com o vetor T de BC, ou seja, no cabo, né? Ó. T de BC vai ser igual a quem? Perceba, pessoal, que eu não preciso nessa resolução, ou seja, para determinar esse vetor, os ângulos. Por quê? Porque uma forma de você dar inclinação ou ângulo é essa forma que está nesse exercício aqui. Ele coloca um triângulo retângulo e diz as componentes. Então, se eu quero saber o seno, o cosseno ou a tangente, é só utilizar os catetos opostos, cateto adjacente, para achar seno ou cosseno, e a tangente, tá entendendo? Então, por exemplo, esse T de BC, a projeção da força, né, no cabo BC, a força é de 700, tá aqui eu colocar a força de 725 Newton, ok? Então perceba, pessoal, que essa força em relação às dimensões deste cabo, ou seja, esse cabo tem um L de 1160. Tem uma projeção aqui de 840 e uma projeção oposta de 800. Então, se eu quiser saber o seno desse ângulo, é só pegar o seu oposto, que é 800, e dividir pela hipotenusa, que é 1160, entendeu? Então, vamos lá. A projeção em X desse 725 é para cá, ó. Você percebe que ela é negativa. Então, vai ser o que? Menos 725 vezes, então eu vou querer o cosseno. Como eu tenho o cateto adjacente, que é quanto? 840, e tenho a hipotenusa, que é 1160, basta eu multiplicar estes 725 por cateto adjacente, que é 840 milímetros, dividido pelo cateto pela hipotenusa, 1160 milímetros. Corta 1 milímetro com 1 milímetro, ele fica dimensional, que é exatamente radiano. Ou seja, toda unidade
de ângulo, ela é dimensional, ela não tem dimensão. Então, radiano, é radiano, não, radiano não tem dimensão. Você pode ver que corta milímetro com milímetro, ela fica sem dimensão. Isso aqui em relação ao eixo X. Então, tem vetor unitário e em relação ao eixo Y, pessoal, perceba que essa projeção é negativa, né? Ó. Então, em relação ao eixo Y, eu quero o seno, né? Já que essa projeção é essa aqui, ó. Então, eu posso utilizar cateto oposto, 800, dividido por 1160. Se eu for utilizar essa relação aqui, aí passa a ser cateto adjacente, é cosseno. Sendo que o cateto adjacente vai ser o quê? 800 dividido por... Entendido, pessoal? Então, é ter cuidado. É muito fácil, é muito simples. Isso aqui vocês vão utilizar bastante sem precisar calcular esse ângulo aqui. Então, vamos lá. Então, a projeção vai ser negativa, menos 725. Em relação a esse ângulo aqui, pessoal, essa projeção é igual a essa aqui, ó. Então, é cateto oposto, que é 800 milímetro, dividido pela hipotenusa, que é 1160 milímetros, ok? Corto milímetro com milímetro, isso aí projeção J. Quando vocês colocam isso na calculadora, vocês vão achar T de BC igual menos 525 e menos 500 J, ok? Então esse é o vetor T de BC, ok. Vamos achar agora esse vetor força aqui, ó, de 780 newton, ok? Ó, esse vetor força 780 newton. Se eu for olhar com relação a esse triângulo aqui, ó, pessoal, em relação à projeção dele em X, é isso aqui, ó, tá vendo, ó? Ah, professor, então vai ser o cosseno deste ângulo aqui, ó. Então eu tenho o cateto adjacente, 12, pela hipotenusa, 13. Então tanto faz, né? Então perceba que a projeção em relação a x desse vetor vai ser positiva. Então vai ser o que, ó? Mais 780 newton vezes em relação a esse triângulo que ele desenhou aqui na inclinação, ó. É o cosseno. Então vai ser 12 sobre 13. 12, né, sobre 13. Ok? Não coloca unidade porque não colocou unidade. Isso aí pode ser metro, pode ser milímetro, pode ser polegada. Tá entendendo? A relação independe, é a mesma. Para determinar o cosseno ou seno ou tangente. Então, I. Agora, a projeção desse vetor de 780 em relação a Y vai ser o que, pessoal? Vai ser positivo também. Então, mais 780 newton em relação a esse ângulo aqui, pessoal, é o cosseno, é o seno, que é o oposto. Então agora vai ficar o que? 5, que é cateto oposto, sobre 13, que é a hipotenusa. Ou seja, 5 sobre 13 J. Quando vocês desenvolvem isso aqui na calculadora, vocês vão encontrar esse vetor da força de 780 igual a 720 newton I, ok? Mais 300 newton J. Beleza, pessoal? Ok? Então vamos lá. Agora qual vai ser a força F de 500 newton? Vai ser igual ao quê? Note que esse 500, se eu for levar em consideração esse ângulo aqui, pessoal, em relação ao X, ele vai ser o que? Cateto oposto. E vai ser negativo, que a projeção dele está no sentido contrário, que é o admitir como sendo positivo. Então vai ficar menos 500 newton vezes cateto oposto, né? 3 sobre 5. E agora, em relação a J, vai ser positivo, mais 500 vezes 500 newton vezes, ó, em relação a esse ângulo, vai ser cateto adjacente 4 sobre 5. 4 sobre 5, ou seja, cateto adjacente sobre a hipotenusa, cosseno, ok? Isso aqui
J. Quando vocês colocam na calculadora, esse F de 500 newton vai ser igual a quanto, pessoal? É só menos 300 newton I mais 400 newton J. É bom, sempre bom, vocês irem se acostumando a colocar o newton como unidade, né? É interessante para você fazer uma análise de dimensionamento, de dimensão para futuro. Então pronto, se eu quero saber o vetor resultante, pessoal, ele vai ser o T de BC mais a força de 780 newton mais a força de 500 newton, ok? Então é só vocês somarem o x e o y. Então o vetor resultante, pessoal, vocês vão encontrar menos 105 newton e mais 200 J, ok? Então você vai somar esse aqui mais esse aqui mais esse aqui, dá menos 105. Esse aqui mais esse aqui mais esse aqui dá 200 newton dos três vetores. Olha como fica mais fácil. Com isso, pessoal, eu consigo determinar qual é a resultante desse vetor. A resultante, a intensidade desse vetor vai ser igual a quanto? Menos 105 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Ok, pessoal? Quando vocês colocarem na calculadora, vocês vão achar essa resultante igual a 225,887 graus. Ah, professor, achamos. Não, senhor, não achamos. Nós temos que achar também a direção. Então, pessoal, a forma de você achar a direção, você faz um esquemazinho. Então, eu tenho aqui o eixo X e eu tenho aqui o eixo Y que eu adotei. Percebam que eu achei em X negativo, então ele está para cá, ó. E achei em Y positivo, ele está descendo. Então, a minha resultante, pessoal, vai ser este ângulo aqui, ó. Ok? Como pode ser esse ângulo aqui também, vocês escolhem. Então, a representação final é de vocês. Então, esse ângulo alfa vai ser igual ao arco tangente de quem, ó, pessoal? Cateto oposto, que é em relação a x, ou seja, 105, dividido pelo cateto adjacente, que é em relação a y, 200, ok? Quando vocês colocam na calculadora, vocês vão encontrar 27,6995 graus. Ok, pessoal? Então tá a resposta. A resultante deste, eu coloquei aqui graus, isso aqui é Newton, né? Newton vai ser 225,887 Newton e a direção vai ser de 27,6995, ou seja, o ângulo entre o eixo Y. Ok, pessoal? Então até a próxima aula.